Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Em nome de Jesus, obrigado porque tu derramaste, Senhor, o teu Espírito em nós e por meio dele vamos ser guiados nessa terra, nesse tempo, debaixo da graça, como igreja, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Vamos estar falando hoje sobre misericórdia e benignidade, fidelidade e bondade de Deus. Peço a vocês que abram lá suas Bíblias em Lucas 6. Evangelho de Lucas 6. Lucas 6, 36. Vamos ler do 35. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Nesse versículo 35 nós vemos no final que Deus é bondoso, benigno, até para com os ingratos e maus. Quanto mais com nós que fomos colocados na posição de filhos, que fomos justificados para ser igual a Deus, igual a Jesus, ter a mesma natureza dele dentro de nós. Ele vai nos dar um mal, ele não vai nos fazer o mal. E mal eu não só me refiro em estar sofrendo, padecendo com enfermidade no corpo, dor, sofrimento, não. Eu estou me referindo a todo tipo de mal. Tirar a paciência, fazer com que nós andemos perturbados, fazer com que nós andemos sem senso. Você acha que Deus ia fazer isso se Ele é bondoso até com os ingratos e maus? Nós tendo a mesma natureza dele, Ele ia fazer coisa pior para nós que temos a natureza dele, que segundo Ele fomos criados em justiça e santidade? Será que a Bíblia é mais clara do que isso, de dizer que Deus é benigno até com os ingratos e maus? A gente precisa estar atrás de sofrimento e padecer para que Deus seja glorificado? Será que Deus, que é bondoso do princípio ao fim, que é amor, aí chega um e diz, mas Ele é justo? Lógico, a justiça de Deus opera pelo amor. A justiça de Deus, ela nos ensina pelo amor. Tem muitos que dizem, não vem pelo amor, mas vem pela dor. Está totalmente fora da Bíblia. Deus quer que todos venham pelo amor que Ele teve pelo mundo. João 3,16, Deus amou o mundo. Deus não deu sofrimento ao mundo, Ele amou. Ele deu um socorro, um escape, um auxílio para o mundo, foi Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é perecer para você? Para mim, é estar levando prejuízo. Para mim, é estar tendo sofrimento no casamento. É estar tendo sofrimento nos negócios. É estar tendo sofrimento no meu dia a dia, é viver aperreado, é viver queixoso, é viver até triste com situações do dia a dia. Para você é diferente? Ou isso é bom? Para mim isso é algo ruim, é algo que me faz padecer, é algo que me faz sofrer, é ter uma enfermidade que me definha a cada dia, é ter uma enfermidade que faz eu ficar mal a cada dia. Isso para mim é padecer, ou não é? Não, mas Deus está me ensinando através disso. Conversa, se Deus não ensinar pela palavra, Ele vai ensinar por uma doença.
Ou a doença é mais poderosa do que Deus? Então Jesus Cristo, quando estava expulsando demônios e curando a todos que estavam doentes, estava descumprindo a vontade de Deus, né? Se Deus ensina pelo padecimento, pela doença, pelo sofrimento, sendo que Cristo morreu para que nós que cremos nele não padeçamos. E isso não é somente em dores do corpo, não, é em tudo. Porque a graça de Deus, ela tem poder para nos colocar debaixo de uma posição protetora, suprida, guardada, protegida, da mesma forma que Adão estava protegido no Éden. Essa graça que foi manifesta em Jesus, foi revelada em Cristo, tem esse poder para fazer igual. Porque assim como Ele é, somos nós. Assim como Ele é, somos nós. O discípulo é igual ao mestre em todos os aspectos, caráter, natureza, graça, justiça, unção, porque a unção vem do Espírito de Deus, não é da gente não. Ou você acha que unção é eu chegar e dizer, agora vem cá que eu vou orar, e meter a mão, meter o braço em você, você cair na força do meu murro. Ou então, com uma técnica de karatê, dar uma rasteira e você cair. Isso não é unção não, isso é carne. Agora a unção do Espírito de Deus, ela vem com um fim proveitoso e trata de dentro para fora. Ela floresce de dentro para fora e muda o caráter da gente, a vida da gente, e nos auxilia em áreas, nos dando socorro em momentos oportunos, em necessidades que precisamos fazer algo. A graça de Deus, a unção de Deus vem para isso. E Deus não precisa do mal para nos ensinar nada. Ah, mas só que o mal, segundo Deus, pode não ser o mal que a gente pensa. Conversa. Como é que o mal que Deus, que é justo, íntegro, o mal que a gente acha que é mal, para Deus é bem? Que conversa maluca é essa? Não é. A palavra de Deus nos mostra características específicas de Deus. E uma delas é ser justo, justificador, amoroso, aquele que faz justiça. Justiça é fazer algo certo, independente daquilo que a outra pessoa acha. E o que é certo para Deus? Se nós, como Jesus disse, vocês, sendo maus, dão boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, vos dará o Espírito Santo. E esse Espírito vai morar onde, minha gente? Vai morar em nós, Ele já nos deu. Se ele compara o ser humano que estava caído, em pecado, numa vida maldosa, que esse ser humano quer o melhor para o seu filho, naturalmente falando, ele coloca Deus na mesma posição e diz, quanto mais Deus, seu Pai que está nos céus, Ele vai dar coisa ruim para você? Se um filho pedir ao pai um pão, ele vai lhe dar uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente? Não, vai dar o que ele pediu. Por quê? Porque isso é um auxílio de um pai para com o filho, naturalmente falando. Quanto mais de Deus para conosco, que fomos comprados pelo um alto preço, que foi o sacrifício de Cristo. Que foi a morte de Cristo, a redenção de Cristo. Cristo ser pendurado lá no madeiro, ter padecido, ter dito está consumado. Aquilo tudinho foi para que a gente tivesse hoje o auxílio da graça. Estivéssemos debaixo da graça. E estivéssemos debaixo da benignidade, fidelidade e misericórdia de Deus. E nós íamos, recebendo tamanha graça, ter que padecer pior do que os incrédulos, pior do que os maldizentes, sendo que Jesus está dizendo aqui, olha, Ele é benigno até com os ingratos e maus. Benignidade, meu irmão, fruto do Espírito, é uma característica de quem faz bondade pelo outro, quem tem misericórdia, quem faz algo bom por outro. Se Deus é bom, faz algo bom, até com os maus, quanto mais com os filhos? Não, mas a gente tem que aprender padecendo. Jesus aprendeu no padecimento. Mas foi no padecimento da carne dele, dominando a carne dele para fazer a vontade de Deus.
Do mesmo jeito a gente também tem que fazer isso. Dominar nossa carne. Padecer, sofrer na carne. Não que a gente vá sofrer doença, vá sofrer desgraça. Não, mas sofrer dominando a carne. Igual quando bota um cabrecho, aquele negócio que bota na boca do cavalo. Que tem uns negócios que corta aqui, ó. Aquele negócio corta para que o cavalo, quando o camarada puxa, o cavalo pare. Para ele aprender, olha, quando eu puxar, você pare. Aí quando ele aprende, tira esse que tem um negócio que corta e bota um normal. Aí quando puxa, ele já se lembra da dor e para. A carne da gente é do mesmo jeito. A carne da gente inclina para o pecado, para a morte. E só quer fazer o que não presta. E a gente tem que botar um cabresto desse nela. Venha, venha, venha. Para que a gente domine ela e sujeite ela à palavra. Como instrumento de justiça. Como instrumento do reino de Deus. Se a gente não fizer isso, a gente não vai de maneira nenhuma crescer. Vai sempre estar na chupeta e conversando besteira. Por quê? Porque as misericórdias de Deus, elas foram nos dadas em Cristo para que a gente viva. Não precisando sempre delas, mas para que a gente esteja debaixo de uma posição que quando precisar a misericórdia está lá. Porque misericórdia já está dizendo, é algo extremo. Misericórdia, misericórdia, me socorra. A gente não precisa estar nessa posição, a gente precisa estar na posição de justo, justificado, íntegro, idôneo, de justiça de Deus. Que foi essa posição que Jesus conquistou para nós na cruz. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1. A partir do versículo 3. Aleluia. 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Consolação, o que é isso? Em momentos de angústia, ser levantados por Deus. E não somente ser levantados, mas também levantar pessoas. Ah, mas fulano não quer não, mas a sua posição, segundo Paulo, é levantar. Mesmo se não quiser, insista, persista, não desista. Tá parecendo slogan do banco. Mas a gente tem que se manter nessa posição, porque nós fomos consolados por Deus para consolar. Independente que caluniem você, que digam coisa com você, você não vai ficar com raiva da pessoa, você vai sempre estar para ajudar. Imagina só se Jesus tivesse ficado arretado, com raiva, e tivesse dito, quando chamaram ele de endemoniado, de filho de Beelzebul, eu quero que esse povo se dane tudo para os infernos, tivesse ido embora. Hoje nós também ia para o inferno. Hoje a gente também ia estar lá no inferno. Com tripa e tudo. Por quê? Porque o ato de sacrifício e misericórdia de Deus não teria sido cumprido. Mas Jesus, quando caluniaram ele, quando disseram toda sorte de mal com ele, quando disseram que ele era endemoniado, que ele era filho de Satanás, que ele era blasfemo, ele era herege, aquele monte de coisa. Quando disseram tudo isso com ele, ele ficou calado e não retrucou, não respondeu, mas somente viveu o propósito e a vontade de Deus. Ah, mas a carne da gente quer sempre rebater, a carne da gente quer sempre falar, a carne da gente quer sempre, jogou uma pedra, a gente joga duas. Ou só é a minha que tem essa vontade, esse desejo dentro dela? Só é a minha que quando um diz uma coisa e difama, quer se levantar, jogar tudo para cima e partir para cima dele? Ou então, pegar ele e dizer, faça sozinho, se vire. Só é a minha carne que tem essa vontade?
Não, toda carne tem, porque a carne habita o pecado. Vamos deixar de ser hipócritas e querer mostrar que somos santos além do que é. E entender que somos santos porque Jesus nos tornou santos. E a santidade nossa, ela foi feita, criada no Espírito, para que a gente expresse ela no corpo, dominando a carne. Mas a carne sempre vai inclinar para o pecado. A carne, ela ama o pecado. A carne, ela deseja pecar 24 horas por dia. Até você dormir na carne quer pecar. Como assim? Ou você acha que aqueles sonhos que você faz coisas erradas, rouba, trai a mulher, faz isso, faz aquilo, vem de onde? Vem de Deus, é? Vem do diabo e a sua carne gosta. Por quê? Porque a carne habita o pecado. A carne tem o pecado dentro. Paulo falando, certa vez, disse, a carne não se converte. A carne não muda, a carne é safada do princípio. Desde quando Adão caiu, até você ser glorificado por Cristo. Você está diante de Deus e sua salvação ser confirmada. Paulo, certa vez, escrevendo em Efésios 4, diz, se revistam da armadura de Deus, para que no dia mau, no dia do sofrimento, no dia da tentação, vocês possam permanecer firmes. Por que Paulo disse isso? Será que ele estava jogando palavras ao vento? Não, ele estava dizendo que a carne, ela vai trazer dias maus para nós. E a gente tem que se revestir com a armadura de Deus, com a palavra, com o Espírito, estar cheio, ligados com o Espírito, para discernir todas as coisas, saber o que é de Deus, o que não é, e estar firmes todo o tempo. Porque nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra os demônios, os principados, as potestades e nossa carne. E nossa carne, ela parece que gosta de ter contato com Satanás. Parece que ela gosta de ser íntima do pecado. Ela parece não, né? Ela gosta de ser íntima do pecado. E quem é o senhor do pecado é o diabo. E se nós ficarmos dando ouvido à nossa carne, nós não vamos estar expressando a natureza nem vivendo Cristo, mas vamos estar fazendo a vontade do cão, fazendo a vontade do diabo por meio da nossa carne. Por isso que é necessário a gente renovar nossa mente com a palavra, com tudo que é bom, amável, de boa fama, e se tiver algum louvor nisso, a gente pensar, porque senão nós vamos praticar, inclinar e fazer a vontade da carne e viver no pecado. Porque o pecado sempre vai trazer a morte, sempre vai trazer dano. Sempre vai fazer a gente padecer. E Cristo morreu para que a gente fosse livre de quê? Do pecado, da morte, da maldição, para que a gente não padecesse. E por que a gente quer viver essa vida? Segundo a nossa carne, para que a gente viva padecendo. Se Cristo desejou que a gente não padecesse. Se Cristo morreu para que a gente não padecesse. Isso nem logicamente, humanamente falando, tem lógica, tem sentido. Cristo morrer para nos livrar do pecado e a gente querer viver nele para sofrer e padecer. Quanto mais espiritualmente falando. Nossa carne ela tem que ser dominada, colocada no cabrecho para que a gente viva a vontade de Deus e do Espírito. Sempre. Não é só quando a gente está dentro da igreja ou quando a gente está na frente do povo que é espiritual, não. É sempre. Quando a gente está no meio dos bebinhos, ouvindo aquelas monte de besteira, para depois pregar Jesus, dar um abraço, falar do amor de Deus. E muitas vezes eles não vão nem dar a bola para o que a gente fala. Mas a gente está sujeitando nossa carne, dominando por amor a eles. Foi o que Cristo fez por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele morreu para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Fôssemos feitos filhos de Deus. Fôssemos restaurados por Deus, na graça de Deus. Cristo não veio à terra para brincar de apanhar, não. Ele veio com um propósito. Ele veio para ser o substituto da morte e nos dar vida. Abram agora suas Bíblias. Lá em Provérbios 3. Provérbios 3:3.
Provérbios 3:3 diz assim: que a misericórdia e a verdade não vos abandonem. Ata-os ou amarra-os ao redor do teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, e assim encontra graça e estima aos olhos de Deus e do homem. O que é isso? Amarrar a misericórdia e a verdade no pescoço. E escrever na tábua do coração. O que é isso? Ter bondade, misericórdia e verdade na nossa vida. No nosso dia a dia. Viver verdade, misericórdia e bondade. Porque Deus vive assim. Deus procede assim. Deus nos ama assim. E o mesmo amor que está em Deus está em nós. Romanos 5:5, ele derramou o seu amor em nós, pelo Espírito, em nós. Provérbios 11:17. Provérbios 11:17. O misericordioso faz o bem para sua própria alma, mas o que é cruel aflige a própria carne. Quem é misericordioso faz bem para si mesmo, mas quem vive crueldade, quem vive maldade, aflige a sua própria carne. Por quê? Quem planta na carne colhe corrupção. Paulo, escrevendo certa vez, diz: aqueles que cometem pecados sexuais cometem contra seu próprio corpo, padecem no corpo, sofrem no corpo. E aqui em Provérbios está dizendo a mesma coisa: quem pratica a crueldade padece no corpo, sofre no corpo, na sua própria carne. Por que isso? Porque Deus é ruim? Não, porque está praticando a crueldade, porque está vivendo fora da bondade e misericórdia de Deus. É tão fácil a gente ver coisas erradas na nossa vida e dizer: mas Deus, por que isso? Não é mais fácil a gente jogar a culpa para Deus do que a gente ter vergonha na cara e assumir nosso erro? É ou não é? É mais fácil sempre jogar a culpa a Deus: mas Deus, por que isso, por que aquilo? Do que dizer: mas Deus, eu sou um cabra safado, né? Eu tenho que mudar, né? Eu errei, eu fiz isso. Me perdoe, me ajude com o seu espírito. Não é mais fácil a gente jogar para Deus? Mas Deus, por que tu deixou acontecer isso comigo? Mas a gente tem que ser homem e mulheres de Deus e assumir o nosso erro, a nossa falha. Porque quem confessa seu pecado alcança misericórdia. Alcança benevolência de Deus. A gente tem que entender que quando a gente erra, sem ser por maldade, premeditado, e se arrepende, chega para Deus e pede perdão, misericórdia de Deus, a gente tem. Porque nós temos um advogado diante de Deus. Jesus Cristo, o justo. Não é Jesus Cristo safado, não, é o justo. E ele está diante de Deus para nos perdoar, nos proporcionar perdão, nos proporcionar salvação e graça. Provérbios 12:10. O justo vê a vida do seu animal, ou seja, vê aquele que tem prosperando, melhorando, segue a vida, cumprindo seus dias. Mas as ternas misericórdias dos ímpios são cruéis. Até as misericórdias dos ímpios, as mais profundas, são cruéis. Por que isso? Natureza. Nós, filhos de Deus, temos a natureza de Deus. Os ímpios não. Se existem dois reinos, os filhos de Deus têm Jesus como Senhor e Salvador. E quem não tem o Filho de Deus como Senhor e Salvador, quem não tem Jesus, vive em qual reino?
o reino das trevas, o reino do diabo, o reino de Satanás. E quem vive nesse reino tem por rei, senhor, dono, pai, o diabo. Por isso que até a mais bonita misericórdia dos ímpios é cruel. Porque provém do seu pai. Provém do reino no qual eles habitam. Ah, então quer dizer que o ímpio não pode fazer o bem. Pode. Entendendo que o bem do justo é com o propósito de amar. E o bem do ímpio, a maioria deles, é com o propósito de aparecer. De ter destaque. De ter uma brecha para fazer algo importante. De ter conhecimento para conseguir algo em troca depois. Ah, mas você está julgando o povo. Tô não. É só você olhar ao seu redor. Que você vê tudo isso que eu disse. Ah, mas tem que ter misericórdia. Eu estou dizendo que não é para ter. Eu estou dizendo que até as misericórdias deles são más. Está escrito aqui em Provérbios. Porque tem segundas intenções por trás. Tem algo por trás para ter benefício próprio. Até para aparecer. Ou você acha que todo mundo que em tempo de política começa a arrumar vaga no hospital está fazendo de boa vontade, não é com interesse não? Ou você acha que quem em tempo de política está limpando mato, está arrumando máquina para cavar a estrada, não é com interesse não, é por amor. Rapaz, que inocência. Precisamos ter consciência que a gente vive num mundo que é governado por Satanás. E quem vive nesse reino é mais prudente do que os filhos da luz, Jesus Cristo disse. Mas nós que somos filhos da luz devemos abrir nossos olhos e discernir pelo Espírito as intenções do coração, pela palavra. Está escrito em Hebreus. Na mesma Bíblia que eu li, tem na sua. Do mesmo jeito, no mesmo versículo, Hebreus. Que a palavra é apta para discernir até as intenções do coração. E os desejos, os intentos humanos. E quem vive ligado com a palavra, também não discerne não? Precisamos a cada dia ter a consciência que essa palavra vale mais do que dinheiro. Vale mais do que ouro. E que ela nos proporciona uma vida de paz. Curado. Saudável. Com provisão e suprimento divino. Porque da mesma forma que Deus manda sol, chuva sobre justos e injustos, por que Ele não vai cuidar de seus filhos? Por que Ele não vai prover o suprimento para seus filhos? Muitas vezes nós só queremos que uma cesta básica caia do céu. Mas sabia que Deus usa uma pessoa dos cafundó que você nunca viu para ir na sua casa levar uma feira? E é uma provisão de Deus. Precisamos entender que Deus age das mais formas, sobrenaturalmente, com aquelas coisas que aconteciam na velha aliança, de como Elias orou, que desceu fogo do céu, consumiu a água, queimou o altar, comeu tudo. Pronto, Deus age daquele jeito, mas Deus também age com uma pessoa lá dos cafundó para trazer uma feira para você quando você está precisando. Deus também age com uma pessoa que você nem conhece, chegar e dizer, olha, eu estava ali, toma. E lhe dá um dinheiro. Por que não? Deus age das mais formas, das maiores, melhores, de todo jeito que Ele quiser. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele vai agir segundo a palavra dEle. E como a gente viu que Ele é bondoso, benigno até com os maus, quanto mais com a gente, que é filho. Precisamos entender que Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai. E Deus vai fazer com que nós andemos como seus filhos. E isso não é somente dando dinheiro, dando presente para a gente, não. É fazendo com que a natureza dele, o amor dele seja manifesto onde quer que a gente esteja. Essa é a principal forma que Deus quer que a gente ande. Por quê? Eu vou fazer uma ligeirada aqui. Antigamente, quando Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes lá no rio Jordão,
Naamã disse, oxe, eu vou mergulhar naquele rio podre, nada, na minha cidade tem mais rio, mais limpo. Aí o servo dele disse, mas senhor, se ele mandasse o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não fazia? Por que o senhor não faz isso? Aí Naamã fez, tá certo. Aí foi lá, tomou os banhos, quando saiu estava curado. Chegou lá em Eliseu, queria dar presente, dinheiro, roupa nova, cavalo, porque ele ficou agradecido. E quando a gente manifesta a vontade de Deus, e na nossa casa não tem um pão, essa pessoa que recebeu o poder de Deus, a graça de Deus através da nossa vida, não pode fazer a mesma coisa, uma atitude de gratidão para conosco? Pode. Por quê? Porque nós expressamos o amor. E se essa pessoa recebeu o amor, Deus pode tratar com ela através do amor. E essa pessoa diz, irmão, toma isso aqui para você. Eu não estou lhe comprando não, mas eu estou lhe abençoando. Ou não pode? Por quê? Porque da mesma forma que acontecia na velha aliança, o poder de Deus não muda. E pessoas têm hoje, de uma forma maior, a oportunidade de ser alcançada pelo amor. Porque Deus derramou dentro dos filhos dele o amor. E ele derramou, porque algo derramado transborda. Sai fora, derrama e alcança pessoas. E hoje, o amor sendo derramado, sendo expressado, pessoas vão ser alcançadas por Deus. E vão ser transportadas do reino de trevas para a luz. Porque hoje nosso principal objetivo nessa terra é permanecer firme e cumprir o ID. Cumprir o vá. E viva o evangelho. Vá e pratica o evangelho. Vá, coloca as mãos e pessoas serão curadas. Vá, faça isso. Tudo em nome de Jesus. Só que a gente fica preocupado às vezes em querer fazer algo para se sobressair, mas não precisamos disso. Nós temos o reino de Deus dentro de nós. E é esse reino que faz a gente revelar a luz onde quer que a gente chegue. É esse reino que está dentro de nós que brilha onde quer que a gente chegue. Às vezes a gente calado, sem dar uma palavra, alcança pessoas como? Com o nosso procedimento. E pessoas chegam e dizem, ei, você é crente, é? É ou não, Cristo? Pessoas nem conhecem, nunca viu a gente está num canto. Só da forma que a gente se procede, segundo o reino de Deus, as pessoas chegam e dizem, ei, vocês são crentes, né? Eu senti uma paz quando vocês chegaram perto. Por quê? Porque o reino está dentro de nós. E esse reino é vivo, não é um reino morto, não. Onde a gente chega, chega vida, chega luz, chega paz, chega bondade, misericórdia, fidelidade. Porque isso tudo habita dentro de nós, pelo Espírito de Deus. Não é pela nossa força, não é pela nossa vontade, não é pela nossa sabedoria, é pelo Espírito de Deus. E esse Espírito está dentro de nós. Precisamos ter essa consciência que somos filhos de Deus, idôneos, iguais a eles. Temos justiça dele dentro de nós para manifestar em todo canto. Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Pai amado, te damos graças, Senhor, pelo teu Espírito, pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Tu sabes o que necessitamos, tu sabes o que precisamos, tu nos proporciona misericórdia, benignidade e paz. Obrigado porque tu nos deste, Senhor, uma posição de filho, e nessa posição tu nos trata como tal. Muito obrigado porque o teu Espírito está derramado em nós, o teu amor foi derramado em nós, a tua vida foi derramada em nós. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos. Segunda e quarta-20 às 21 horas. E domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Graça e vida do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.